Vamos para a nossa leitura diária de número 14 deste ano, lendo 40 minutos da Bíblia de maneira direta, sem parar. Nossa live de número 415, todos os dias. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Convido vocês a terem um momento de oração, agradecendo ao Senhor por mais uma manhã, que Ele nos direcione. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Clamamos a Ti para que fale aos nossos corações por intermédio da Sua palavra. Nós carecemos do Teu amor, carecemos da Tua misericórdia, necessitamos da Tua graça. Nos perdoe pelos nossos pecados, nos conduz à vida que emana de Ti. É assim que eu oro, te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Seguimos adiante. Desde Números, capítulo 12. Vamos à leitura. Miriam e Arão criticaram Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? O Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse, vão à tenda do encontro, vocês três. Eles foram para lá. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem, parou à entrada da tenda do encontro, Arão e Miriam. Chamou ele, os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse, ouça o que vou dizer, se houver profeta entre vocês, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor, como vocês ousaram criticar meu servo Moisés. A ira do Senhor se acendeu contra eles, ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca, como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés, ó meu Senhor, por favor, não nos castigues pelo pecado, que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor. Ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminado por 7 dias. Portanto, não ficaria contaminada por 7 dias, portanto, mantenha fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Capítulo 13. O Senhor disse a Moisés, envie para fazer reconhecimento da terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas, mande o líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes de seus líderes. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ohri. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefuné. Da tribo de Zacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafum. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Sus. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Nun, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções. Subam pelo Negueb, até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são protegidas, como campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta a amostra das colheitas que encontrarem.
Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra, desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo Hamat. Subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, todos descendentes de Enac. A cantiga da cidade de Hebron foi fundada 7 anos antes da cidade egípcia de Soã. Quando chegaram ao vale do Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisavam carregá-los numa vara. Levaram também uma amostra de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual vocês nos enviou. E, de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, jebuseus, amoreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus viviam perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes. Os descendentes de Enac, perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Capítulo 14. Então toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda. Sua voz se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Por que o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturados como prisioneiras de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra do qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Até mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, eu os deserdarei e destruirei como uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor: os egípcios, o que pensarão? Eles sabem muito bem do poder que mostrastes ao resgatar teu povo do meio deles. Os egípcios informaram isso aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre o teu povo. Sabe, Senhor, que apareces a teu povo face a face, e que tua nuvem permanece sobre ele, e que vais adiante dele, na coluna de nuvem de dia e da coluna de fogo à noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar da tua fama dirão: o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declarastes, pois disseste: o Senhor é lento para se irar e cheio de amor, e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado. Traz a consequência do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. De acordo com teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como tens perdoado desde que saíram do Egito. Então o Senhor disse: eu os perdoarei, como você me pediu. Mas tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito,
e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir minha voz. Jamais verão a terra que virei dar a seus antepassados, nenhum daqueles que me trataram com desprezo verá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais, permaneceu fiel a mim, por isso eu o farei entrar na terra do qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Agora dei meia volta e não sigam o rumo à terra onde habitam, os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. Verso 26. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que eu ouvi dizer. Todos vocês cairão mortos neste deserto. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nelas morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Vocês disseram que seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas, quanto a vocês, cairão mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Deste modo sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei, certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebeldia contra ele em seu relatório negativo, morreram repetidamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse: por que desobedecem à ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados. Porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes. Apesar de Moisés e a arca da aliança do Senhor terem ficado no acampamento, então os amalequitas e cananeus que viviam naqueles montes desceram, derrotaram os israelitas e os perseguiram até Hormá. Capítulo 15. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando vocês se estabeleceram na terra que eu lhes dou, apresentarão ofertas especiais como aroma agradável ao Senhor. Essas ofertas poderão ser apresentadas de diferentes formas: um holocausto, um sacrifício para cumprir o voto, uma oferta voluntária ou uma oferta em alguma das festas anuais, e serão de seus rebanhos, de bois ou ovelhas. Quando apresentar essas ofertas, também entregarão ao Senhor uma oferta de cereal de 2 litros, de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro apresentado como holocausto ou sacrifício, vocês entregarão também 1 litro de vinho como oferta derramada. Se o sacrifício for um carneiro, apresente uma oferta de cereal de 4 litros, de farinha da melhor qualidade misturada com 1 litro e 1/3 de azeite, e 1 litro e 1/3 de vinho como oferta derramada. Será um aroma agradável ao Senhor. Quando apresentarem um novilho como holocausto, como sacrifício para cumprir um voto, ou como uma oferta de paz ao Senhor, também entregarão uma oferta de cereal de 6 litros, de farinha da melhor qualidade, misturada com 2 litros de azeite, e 2 litros de vinho como oferta derramada. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Cada sacrifício de novilho, carneiro, cordeiro ou cabrito deverá ser preparado dessa maneira. Sigam essas instruções para cada sacrifício que apresentarem. Todos os israelitas de nascimento seguirão essas instruções quando apresentarem uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro que os visita ou que vive entre vocês ou entre seus descendentes quiser apresentar uma oferta especial como aroma agradável ao Senhor, deverá seguir os mesmos procedimentos. Os israelitas de nascimento e os estrangeiros são iguais diante do Senhor e estão sujeitos aos mesmos decretos da comunidade.
Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. As mesmas instruções e ordens se aplicam tanto a vocês como estrangeiros que vivem em seu meio. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde os levam e comerem das colheitas que ela produz, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Apresentem um bolo feito da primeira farinha que moerem e separem como oferta, como fazem com os primeiros cereais da eira. Todas as gerações futuras apresentarão ao Senhor uma oferta da primeira farinha que moerem. Se vocês, sem intenção, deixarem de cumprir todos esses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo que o Senhor lhe ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que ele ordenou para vocês e para gerações futuras, e a comunidade não se der conta de seu erro, toda a comunidade apresentará um novilho como holocausto de aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será apresentado junto com a oferta de cereal e a oferta derramada, conforme prescrito, e também com um bode, como uma oferta pelo pecado. Com essa oferta, o sacerdote fará expiação por toda a comunidade de Israel e ela será perdoada. O pecado não foi intencional e foi expiado com as ofertas apresentadas ao Senhor. A oferta especial é a oferta pelo pecado. Toda a comunidade de Israel será perdoada, incluindo estrangeiros que vivem entre vocês, pois o pecado envolveu todo o povo. Se o único indivíduo cometer um pecado não intencional, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote sacrificará a fim de fazer expiação pelo culpado diante do Senhor, e ele será perdoado. Essas instruções sobre o pecado involuntário se aplicam tanto a israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em seu meio. Mas aquele que arrogantemente fizer algo contrário à vontade de Deus, seja israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do povo. Uma vez que tratou a palavra do Senhor com desprezo, desobedeceu a sua ordem de propósito, deverá ser eliminado e sofrer o castigo por sua culpa. Certo dia, enquanto o povo de Israel estava no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no sábado. As pessoas que encontraram recolhendo a lenha o levaram perante Moisés. Arão e o restante da comunidade, como ainda não estava determinado o que fariam com ele, mantiveram o homem preso. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deve ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade levou o homem para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Você e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com um fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não serão infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos. As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Capítulo 16. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Eon, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade, os 3 instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e ela está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e a seus seguidores: amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a ele e quem é consagrado. Só trará a sua presença àqueles que ele escolheu. Você, Corá, e todos seus seguidores preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés falou novamente a Corá: agora ouça, levitas, acaso lhes parece de pouca importância que Deus de Israel os tenha escolhido entre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalhar no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função. Agora exige também o serviço sacerdotal? Na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem deles? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Não basta você ter tirado do Egito, numa terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto. Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós. Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade,
com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: Não aceite as ofertas cereais deles, não tomei deles nem sequer um jumento, e jamais lhe fiz um mal. E Moisés disse a Corá: Você e seus seguidores venham aqui amanhã, apresente-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um de seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também terá seu incensário. Cada um deles preparou um incensário, acendeu o fogo e colocou incenso nele. Depois todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia investigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Afaste-se dessa comunidade, para que eu destrua agora mesmo. Moisés e Arão, porém, se prostraram, com o rosto em terra, e suplicaram: Ó Deus, tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas, é necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou? O Senhor disse a Moisés: Então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel seguiram. Vamos, disse ele, afaste-se das tendas desses homens perversos, não toquem coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa do pecado deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datá e Abirão, e Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas que tenho feito, pois não realizei por minha própria conta. Se esses homens morrerem de causas naturais ou se nada de comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão se abrir e sua boca engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas suas famílias, todos seus seguidores e tudo o que possuíram. Desceram vivos à sepultura junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram no meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra os engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: Ordene a Eleazar, filho de sacerdote Arão, que tire todos os incensários no meio do fogo, pois são santos. Diga-lhe também que ele espalhe as brasas. Pega o incensário dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida, e bata o metal com um martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar escolheu incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com o martelo até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação dos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele mesmo o que havia acontecido a Corá e seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas, enquanto se reuniam para processar contra Moisés e Arão, voltaram para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la, e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: Afaste toda a comunidade para que eu destrua agora mesmo. Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: Rápido, pegue o incensário e coloque nele brasa do altar. Acrescente incenso e leve-o para o meio da comunidade a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-lo, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram de praga, além daquela que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. Capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas que tragam 12 varas de madeira, uma para cada líder das tribos de seus antepassados. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara da tribo de Levi, escreva o nome de Arão, pois é necessário que haja uma vara para cada chefe das tribos de seus antepassados. Coloque as varas na tenda do encontro, diante da arca que contém as
tábuas da aliança, onde eu me encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu acabarei de vez com a murmuração e as queixas dos israelitas contra vocês. Moisés transmitiu as instruções ao povo de Israel, e cada um dos 12 líderes da tribo, incluindo Arão, levou uma vara para Moisés. Então Moisés colocou as varas na presença do Senhor na tenda da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido, produzindo brotos, botões, flores, amêndoas maduras. Depois que tirou as varas da presença do Senhor, Moisés as mostrou para o povo, e cada líder tomou de volta sua vara. O Senhor disse a Moisés: sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim e evitará mais mortes. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Então os israelitas disseram a Moisés: estamos condenados, vamos todos morrer. Quem se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que estamos todos condenados a morrer? Capítulo 18. O Senhor disse a Arão: você e seus filhos e seus parentes da tribo de Levi serão responsabilizados por qualquer ofensa relacionada ao santuário, mas somente você e seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal. Traga seus parentes da tribo de Levi e a tribo de seus antepassados para ajudarem vocês. Você e seus filhos a cumprir o serviço diante da tenda da aliança. Quando os levitas realizarem as tarefas que lhe foram designadas na tenda, deverão cuidar para que não se aproximem de qualquer dos objetos sagrados, nem do altar. Se o fizerem, tanto eles como vocês morrerão. Junto com vocês, os levitas cumprirão as responsabilidades de cuidar da tenda do encontro e trabalhar nela. Mas ninguém que não seja autorizado poderá se aproximar. Vocês se encarregarão pessoalmente do serviço do santuário e no altar para que a minha ira não volte a se acender contra o povo de Israel. Eu mesmo escolhi dentre todos os israelitas, seus parentes, os levitas, como presente para vocês, consagrados ao Senhor para serviço na tenda do encontro. Mas vocês e seus filhos, os sacerdotes, devem se encarregar pessoalmente de todo o serviço sacerdotal, relacionado ao altar e ao que está por trás da cortina interna. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta. O Senhor diz ainda a Arão: eu mesmo encarregarei de todas as ofertas sagradas que os israelitas trazem a mim. Dou todas essas ofertas consagradas a você e a seus filhos como sua porção permanente. A parte das ofertas santíssimas que não é queimada no fogo é reservada para você. Essa porção de todas as ofertas santíssimas trazidas a mim, tanto das ofertas de cereal como das ofertas pelo pecado e das ofertas pela culpa, é santíssima e pertence a vocês e seus filhos. Comam-na como oferta santíssima. Todos os sacerdotes comerão e as considerarão santíssimas. Todas as ofertas sagradas e ofertas movidas que os israelitas apresentarem a mim, movendo-as para o alto diante do altar, também pertencerão a vocês. Eu as dou a vocês, a seus filhos e filhas, como sua porção permanente. Qualquer membro de sua família que estiver cerimonialmente puro comerá dessas ofertas. Também dou a vocês as primeiras ofertas das colheitas que o povo apresentar ao Senhor. O melhor do azeite, do vinho novo e dos cereais. Todas as primeiras colheitas da terra que o povo apresentar ao Senhor pertence a vocês. Qualquer membro de sua família que tiver cerimonialmente puro comerá desses alimentos. Tudo que em Israel for consagrado para o Senhor também pertence a vocês. O primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal oferecido ao Senhor serão seus, mas o primeiro filho e a primeira cria de animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Vocês deverão resgatá-los quando tiverem 1 mês de idade. O preço do resgate é de 5 peças de prata, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas de cada peça. Não deverão resgatar, porém, as primeiras crias das vacas, ovelhas e cabras. Elas foram separadas. Asperja seu sangue sobre o altar e queime a gordura como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Carne desses animais pertencerá a vocês como o peito, a coxa, a direita, que são movidas para o alto como oferta especial diante do altar. Sim, dou a vocês todas essas ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor. São para vocês, para seus filhos e filhas, para serem consumidos com sua porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você. Também se aplica a seus descendentes. O Senhor disse mais a Arão: vocês, sacerdotes, não receberão herança nem propriedade alguma da terra do povo. Eu sou sua propriedade, sua herança entre os israelitas. Darei aos levitas o dízimo de todo o povo de Israel como herança por seus serviços na tenda do encontro. De agora em diante, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá. Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão porção alguma da terra entre os israelitas, pois eu lhes dou o dízimo dos israelitas apresentados como ofertas para o Senhor. Essa será a herança dos levitas, por isso eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas.
O Senhor disse ainda a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas. Quando receberem dos israelitas os dízimos que dou a vocês como sua herança, entregue a 10ª parte deles, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Essa será considerada sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal de sua eira ou do vinho de sua prensa de uvas. Apresente a 10ª parte do dízimo recebido aos israelitas, como oferta para o Senhor. Essa é a porção sagrada do Senhor, e vocês devem apresentá-la ao sacerdote Arão. Entregue ao Senhor as melhores porções de todas as ofertas sagradas que receberam. Dê também as seguintes instruções aos levitas. Quando apresentarem a melhor parte como sua oferta, ela será considerada como se tivesse vindo de sua própria eira ou de sua prensa de uvas. Você e suas famílias comerão deste alimento onde quiserem, pois é recompensa por seu serviço na tenda do encontro. Não serão considerados culpados por acertarem o dízimo desde que entregue a melhor porção aos sacerdotes. Mas tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fosse algo qualquer. Se o fizerem, morrerão. O Senhor disse a Moisés e Arão: essa é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocado a canga de um arado. Entreguem a novilha ao sacerdote Eleazar. Ele o levará para fora do acampamento e na presença dele. A novilha será morta. Eleazar pegará com o dedo um pouco de sangue e dele aspergirá 7 vezes, na direção da entrada da tenda do encontro. A novilha inteira, couro, carne, sangue e excrementos, será queimado na presença de Eleazar. Então ele pegará um pedaço de madeira de cedro, um ramo de isopo e um pouco de fio vermelho, e os lançará no fogo onde a novilha estiver sendo queimada. Em seguida o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Depois disso voltará ao acampamento, mas ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. O homem que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também ficará impuro até o entardecer. Então uma pessoa cerimonialmente pura juntará as cinzas da novilha e as colocará num lugar cerimonialmente puro fora do acampamento. Elas ficarão guardadas ali para que a comunidade de Israel as use na cerimônia da água de purificação para a remoção de pecados. O homem que recolher as cinzas da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até entardecer. Esta é uma lei permanente para israelitas e para estrangeiros que vivem entre eles. Quem tocar no cadáver humano ficará cerimonialmente impuro por 7 dias. No terceiro e no 7º dia ele se purificará com água da purificação, então estará puro. Mas se não seguir esse procedimento no terceiro e no 7º dia continuará impuro, mesmo depois do 7º dia. Quem toca no cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel. Permanecerá impuro uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. A seguinte lei se aplica quando alguém morre numa tenda. Quem entrar nessa tenda e quem estiver dentro dela quando a morte correr, ficarão cerimonialmente impuros por 7 dias. Qualquer vasilha que não estiver sido tampada também ficará contaminada. Se ao andar pelo campo, alguém tocar no cadáver de uma pessoa morta, a espada ou que tenha morrido de causas naturais, ou tocar num osso humano ou num túmulo, ficará impuro por 7 dias. Para remover a contaminação, coloquem parte das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramem água corrente por cima. Então uma pessoa cerimonialmente pura pegará um ramo de isopo e molhará na água. Em seguida aspergirá a água sobre a tenda, sobre todos os seus utensílios e sobre as pessoas que estavam na tenda. Fará o mesmo com a pessoa que tocou num osso humano, ou num morto, ou em alguém que morreu de causas naturais, ou que tocou num túmulo. No terceiro e no 7º dia, a pessoa cerimonialmente pura aspergirá a água sobre quem estiver contaminado. No 7º dia, aquele que está sendo purificado lavará suas roupas e se banhará, e ao entardecer estará puro de sua contaminação. Contudo, aquele que se contaminar e não se purificar será eliminado da comunidade, pois contaminou o santuário do Senhor. Permanecerá impuro uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Essa é uma lei permanente para o povo. Quem aspergir a água da purificação lavará depois suas roupas, e quem tocar na água usada para a purificação ficará impuro até entardecer. Qualquer coisa ou pessoa que o indivíduo contaminado tocar ficará impura até o entardecer. Capítulo 20. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zin e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido
como com nossos irmãos diante do Senhor, porque vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto. Foi para morrermos junto com todos os nossos animais, porque nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Essa terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés: Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha. Ali dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade de seus animais. Moisés fez conforme havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade, os israelitas não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou sua santidade entre eles. Enquanto estava em Cádiz, Moisés enviou representantes ao rei Edom com a seguinte mensagem: É isso que dizem seus parentes, o povo de Israel. É de seu conhecimento todas as dificuldades que tivemos. Nossos antepassados desceram ao Egito, onde vivemos por muito tempo. Ali nós e nossos antepassados fomos maltratados pelos egípcios, mas quando clamamos ao Senhor, ele nos ouviu e enviou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos acampados em Cádiz, cidade da fronteira do seu território. Pedimos que nos deixe atravessar da sua terra. Tomaremos cuidado para não passar por campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real, e só deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Edom, porém, disse: Fiquem fora do meu território. Eu ou irei ao seu encontro com o meu exército. Os israelitas responderam: Ficaremos na estrada principal. Se nós ou nossos animais bebermos de sua água, pagaremos por ela. Apenas deixe-nos passar por seu território. É só o que pedimos. O rei de Edom retrucou: Vocês não têm permissão de passar por nossa terra. Em seguida mobilizou suas tropas e marchou contra o povo de Israel com um exército poderoso. Uma vez que o povo de Edom se recusou a deixá-los passar por seu território, os israelitas foram obrigados a desviar-se dele. Então toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao Monte Hor. Ali, à fronteira com a terra de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: É chegado o momento de Arão reunir-se a seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, pois vocês se rebelaram contra as minhas instruções a respeito da água de Meribá. Agora leve Arão e seu filho Eleazar ao Monte Hor. Em seguida, tire as roupas sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, seu filho. Arão morrerá ali e se reunirá a seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Os 3 subiram juntos ao Monte Hor. Enquanto toda a comunidade observava, notou que Moisés tirou as roupas sacerdotais de Arão e as colocou em Eleazar, filho de Arão. Então Arão morreu no alto do monte, e Moisés e Eleazar desceram. Quando a comunidade percebeu que Arão havia morrido, todo o povo de Israel lamentou sua morte por 30 dias. Somente até aqui. Assim terminamos hoje no capítulo 20. Agora seguiremos adiante. Amanhã será o dia 15. Amanhã 416. Amanhã é dia 15/1/26. Do capítulo 21 em diante. Hoje foi de qual? Do capítulo de número 12 ao 20. Perfeito. Assim seguimos adiante. Fui, que eu tenho que dar aula. Vou ter que sair correndo, que eu vou ter que ir de carro, então tudo demora mais. Tamo junto. Que Deus seja glorificado. Que o nome do Senhor seja exaltado. Viva para a glória de Deus.
Se vocês conseguirem assistir no YouTube a ministração de ontem, nós abordamos muitas questões que são bem interessantes acerca da salvação e o chamado de Abraão. Se tiverem curiosidade, olhem lá no canal do Confronto. Perfeito? Não esqueça de comentar e compartilhar. Mande para mais pessoas essas lives para que eles também possam acompanhar a leitura diária. Um beijo no coração, tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir.